Uau! Deus abençoe a sua vida. Conseguimos de chegar no quarto episódio e o último episódio da vida deste grande homem de Deus, John Alexander Dowie, o apóstolo da cura. A terra teve o privilégio de testemunhar a forma tão gloriosa e tão magnífica como Deus usou esse homem. Porém, nós já falamos que com ele nós podemos aprender algumas coisas boas e também podemos contemplar algumas coisas ruins, dos quais nós podemos usar como experiência para não cometer no nosso ministério. Queridos e queridas, nós estaremos então encerrando com a história deste homem neste último episódio. John Alexander Dowie, estando na cidade de Chicago, ele cresce de uma forma poderosa através do mover e do agir de Deus. E ele, não obstante, cresce como também cria grandes influências. Inclusive, na sua época, ele teve o privilégio de profetizar ao presidente que estava sofrendo ameaças de morte e, infelizmente, os seus soldados ou a sua guarda negligenciaram a mensagem. Posteriormente, realmente, aquilo que ele profetizou aconteceu. John Alexander Dowie também teve a honra e o privilégio de profetizar e de ministrar cura da parte de Deus na vida da prima de John, na vida de Abraham, na vida da prima do presidente Abraham Lincoln. E ele foi um homem promissor, especialmente na sua capacidade de argumentar, na sua capacidade de trabalhar para Deus. E tendo essa capacidade, tendo essa influência, ele se tornou alguém muito popular, muito famoso em Chicago. Mas também levantou-se muitos inimigos contra ele. Só que a vantagem de olharmos na vida de John Alexander Dowie é a sua capacidade de enfrentar os desafios, de enfrentar os embates e de enfrentar as oposições. Ele em nenhum momento pensou em retroceder ou baixar a guarda. Ele sempre se perseverava na presença de Deus, confiando no seu poder, e olhava sempre para frente, encarando os desafios da melhor forma possível, passando por cima e às vezes até cometendo alguns deslizes. Mas em meio a tudo isso, ele sempre teve aquela capacidade de ser resiliente em meio às lutas. Olhando aqui nesta questão da sua popularidade, nós teremos também algo por aprender com esse homem que eu considero como sendo um dos grandes erros que ele comete no seu ministério. Ele era alguém muito popular, como eu já disse, ele tinha duas formações principais. Ele tinha formação em ciências políticas e ele também tinha formação na área da teologia. E quanto à área política, bem no final do seu ministério, pelo fato dele ter atingido uma grande popularidade, ele se viu na necessidade de participar nas eleições para que ele se tornasse o prefeito da cidade. Buscou esse cargo, buscou essa posição, mas infelizmente ele não conseguiu de vencer. Ele não venceu porque os seus inimigos se levantaram de uma forma tão feroz contra ele e ele não conseguiu avançar nas eleições. E aqui nós precisamos aprender, primeiro, qual é o nosso chamado, e nós precisamos nos posicionar no nosso chamado. Não devemos procurar ser levado pelas emoções, não devemos tentar misturar as coisas. Não há um cargo mais nobre, não há um cargo mais ilustre do que ser homem de Deus. E como homem de Deus, nós precisamos nos contentar com esta posição. E o que nós precisamos fazer é simplesmente buscar o aperfeiçoamento para exercermos o nosso trabalho de homem de Deus com excelência e maestria. E Deus no final estará sendo glorificado. Porém, John Alexander Dowie, ele tentou fazer isso e ele não teve êxito. A outra questão é com relação a alguns homens que vinham até ao encontro dele e cochichavam nos seus ouvidos dizendo que você é um grande homem de Deus, você é realmente o profeta Elias. Ele ouviu tanto isso no começo, ele até bateu de frente, resistiu, mas no decorrer do tempo essas palavras começaram a entrar no seu coração e depois começou a surgir o princípio da soberba e da vanglória. Ele se achava como sendo a última Coca-Cola do deserto. Ele se achava como sendo o homem mais usado do mundo, já não tinha ninguém. E realmente ele aceitou essa visão de que realmente ele era o Elias. Ou seja,
O inimigo é muito sutil e ele vai tentar de todas as formas. E nós, como homens de Deus, precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse apreço para não nos deixarmos levar por essas investidas de Satanás contra a nossa vida e contra o nosso ministério. Infelizmente, John Alexander Dowie aceitou essa visão, aceitou essa ideia e ele começou a autoproclamar que ele era o último apóstolo, ele era o último Elias na terra e na história. E não obstante ele ter cometido esse grande deslizes, ele também tinha a pretensão de construir uma cidade isolada de Chicago, uma cidade muito longe de Chicago. E o plano dele era construir uma cidade santa, uma cidade perfeita, onde ele poderia se tornar o rei, ele poderia se tornar o presidente, ele poderia se tornar o legislador. E realmente, por conta das suas influências e da sua capacidade, ele conseguiu de construir essa cidade e posteriormente ele levou uma certa comunidade para morar naquele lugar. E aí ele vivia essa utopia, ele vivia essa visão, ele vivia essa experiência. E nisso, infelizmente, depois de muito tempo, nós estamos a falar uma cidade que cabia mais de 25 mil pessoas e a cidade no começo estava a crescer, estava a se proliferar, tinha as escolas, e havia muitas outras coisas, os serviços de bombeiro e muitas outras atividades eram comuns naquela cidade. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não nos chama para viver de forma ilhado. Deus não nos chama para vivermos de forma isolada. A ordem de Jesus para os seus discípulos é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus Cristo nos comissiona neste mundo como sendo duas coisas. Ele nos diz que nós seremos o sal da terra e ele nos diz que nós seremos a luz do mundo. O impacto principal da luz é quando tem treva. E o impacto importantíssimo do sal é quando há coisas em decomposição. A grande verdade é que o mundo está em treva. A grande verdade é que a terra está em decomposição. Porém, Deus nos coloca como sendo o sal da terra e como sendo a luz do mundo. Nós temos uma missão. A nossa missão não é nos escondermos. A nossa missão é aparecermos e revelarmos a glória de Deus. E John Alexander Dowie, então, ele acha por bem se isolar da comunidade, da sociedade e até mesmo, podemos assim dizer, se isolar do mundo. Mas Deus não nos chama para isso. E aí ele vive essa utopia. E a utopia desse homem vai além, porque depois ele pensa em construir mais uma outra cidade e ele até arquiteta uma visão de tentar comprar Jerusalém para Deus. Então é uma visão muito fora daquilo que é a vontade de Deus. Mas o interessante de entendermos é que no final da vida de John Alexander Dowie, de acordo com alguns relatos e testemunhos, é que ele começou a voltar de novo naquilo que ele pregava no começo do seu ministério. Há indício e creio eu que ele deve ter voltado à genuidade da própria palavra de Deus. E realmente Deus nos chama para isso. Deus nos chama para fazermos a diferença na nossa geração, na nossa época, na nossa cidade, mas acima de tudo nós nunca devemos fugir daqueles princípios que a Bíblia nos dá como base. Elas são inegociáveis, elas são irrefutáveis, elas são fundamentais. Para nós vivermos experiências gloriosas com Deus, o que nós precisamos fazer é buscá-lo de todo o nosso coração. Não devemos desqualificar o ministério dos outros e não devemos fugir do mundo. Nós precisamos estar preparado, equiparado para podermos fazer a diferença. Quero agradecer a sua atenção. Terminamos aqui com a história deste homem, deste embaixador John Alexander Dowie. Foi muito exaustivo, mas acredito que também foi de muito aprendizado. Que você possa pegar algumas coisas boas da vida deste homem, aplicar na sua vida, aplicar no seu ministério e acredito que Deus vai te abençoar. Não há dúvida no meu coração, o Deus que nós servimos, Ele tem poder de levantar qualquer homem nesse mundo, nesse planeta. Basta somente você estiver com o coração aberto, basta somente você se entregar de corpo e alma, você poderá viver essas maravilhas, essas experiências extraordinárias.
sinto-me honrado de ter você desde o primeiro episódio até a este quarto episódio da vida de John Alexander Dowie. Porém, no próximo capítulo, no próximo episódio, estaremos a falar da vida de John Leke. E eu creio que você vai ser incendiado no nível tão elevado, no nível tão glorioso, porque Deus usou muito a vida deste homem na África, especialmente na África do Sul. Deus abençoe, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, deixa ali algum comentário e eu vou estar te respondendo com muito prazer, mas nós vamos para cima, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder de fazer o sobrenatural na nossa geração, na nossa história e através das nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida.